Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai levar vocês para fazer uma entrega junto com a gente. Acabei de me ajeitar aqui porque a gente já vai sair. E a gente vai fazer uma entrega de um kit de personalizado e o bolo lá no shopping, vai ser no Game Station. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que tá pronto, já tá tudo embalado, a gente já vai sair, né? Então eu vou finalizar o bolo lá, vou montar alguns detalhes. No bolo vai ter um cenáriozinho embaixo. E aí eu vou montar lá e vou mostrar tudo pra vocês, né? Como que vai ser a entrega. Aqui já tá tudo que a gente vai levar, minha gente. Vai ser tudo isso aqui. Essas 4 caixas aqui são os doces. Aí tá tudo bem embaladinho já, ó. E é do tema dinossauro. Aí tem uns ovos aqui. No final eu vou colocar foto pra vocês de tudo. Eu não mostrei fazendo a produção, minha gente, porque foi muito corrido. Acho que não vai dar pra tirar a caixa aqui, mas chega lá eu mostro pra vocês. Se der, senão eu coloco as fotos aqui pra vocês verem, ó. Tem bastante trufa, tem bolo no palito. Tem uma caixinha aqui que é tipo uma caixa aquelas de caixote, né? E aí tem o dinossaurozinho em pé, ó. E aí tem ali aqueles que é em formato de picolé. Tem um monte de doce. São essas 4 aqui. Que a gente colocou algumas coisas que a gente vai usar lá, né? Pra poder montar, finalizar o bolo. E aí tem um monte de coisa aqui. Tem palito, tem luva, tem esteca, tem pincel, um monte de negócio. E esse dinossauro aqui a gente prendeu porque ele vai ficar em cima do bolo. E aí tem uns pequenininhos também que estão aqui dentro. E aí tudo que a gente vai precisar, né, de material pra gente tá aqui. Esse aqui vai ser a base do bolo, que é um isopor. E aí a gente pintou assim com corante em gel, né, com corante de bolo. Só pra dar um tonzinho de verde, né, um fundo verde. Porque quando chegar lá a gente vai cobrir tudinho com um cocozinho tingido de verde também. Aí, tipo, se ficar aparecendo algumas partes do isopor, a gente pintou pra não ter erro de ficar o isopor branco. Aí, por isso que a gente pintou assim de todo jeito mesmo, que é só pra ter uma base verde. Mas aí a gente vai cobrir tudo lá com coco verde também. E aí aqui vai ficar o bolo, vai ficar os cenáriozinhos, os dinossauros, tudinho. E a gente vai levar pra montar lá. Aí aqui a gente colocou também umas coisas que a gente vai colocar no bolo. Vai ter esse vulcão, essas árvores, a idade do aniversariante. Esse aqui é uma portazinha, um portão, que vai ficar na frente do bolo também. E é isso, tá tudo organizado aqui pra gente sair. A gente vai levar tudo isso aqui, ó. Aí a gente vai chamar o Uber pra poder ir. E ainda tem um bolo. Chamamos o Uber, minha gente. E aí a gente organizou aqui, assim, na mala, né? Eu coloquei o máximo de caixa que deu. Que foram os doces e algumas coisas que eu arrumei, né? Pra gente levar. E aí a gente seguiu. Aqui a gente tinha acabado de chegar. E aí a gente foi colocando tudo nesse batentezinho que tinha. Tinha outro moço que tava esperando o esposo da cliente vir, né? Pra poder levar umas coisas também. A gente juntou ali as nossas coisas também, que foi o bolo, essas caixas. E ficou esperando o esposo dela vir. Enquanto isso, eu já fui adiantando, né, essa parte da base do bolo. Porque eu disse, eu não vou ficar aqui parada, né? Porque já tá se aproximando o horário da festa, já era 5 e pouco. A festa ia começar às 6 horas. Então, eu já fui adiantando. Eu fui colocando essa fitinha aí ao redor desse isopor, né? Então, eu fui colocando a fita dupla face e fui colocando essa fita de cetim. Porque eu já fui, né, aproveitando o tempo pra não ficar parada. E deu certinho. Quando eu terminei de arrumar nessa parte, o esposo dela chegou e a gente seguiu, a gente foi, né, lá pra cima. Então já foi bom, né, que eu aproveitei esse tempo. E aí eu fui colocando, né, a fita, fui colocando uns pedacinhos, eu não coloquei em tudo. Então eu dava um espacinho, colocava uma fita dupla face, dava um espacinho, colocava outra. E aí depois eu vinha e colava, né, nessa base, e ficou todo revestido. Esse isopor, minha gente, ele ficou um pouquinho falhadinho, né, a pintura. Eu só pintei mesmo pra dar um fundo verde. Não foi muito pra preencher tudo, foi só pra, tipo, se ficar aparecendo um pouquinho de isopor, não ficar aquele isopor branco. Foi só isso, né, o que eu pintei. E aí eu misturei um pouquinho de corante em gel verde com água e a gente pintou com pincel. Aqui o esposo dela chegou e a gente tava indo. E aí ele colocou tudo nesse carrinho, né, as caixas da gente. Aqui eu tava levando um bolo que a cliente tinha feito. Essa minha cliente, ela é confeiteira também. Então ela tinha feito esse bolo também pra complementar lá na decoração. E aí como esse carrinho dele que ele tava levando ficava balançando muito, aí eu peguei, né, pra levar na mão. O Lucas foi indo com o nosso na mão também. E a gente foi indo. E ali nesse carrinho ele colocou tudo, né, que a gente levou, os doces. Aqui chegamos e eu coloquei o bolo lá na mesa, ele tava assim, todo coberto. E aí o Lucas foi trazendo, né, as coisas pra cá, os doces. Os doces ele deu pra moça da decoração colocar e ele deixou ali a caixa, né, com as coisas da gente. E aí eu fui tirando, removendo esse plástico pra poder abrir ele, tirar essa fitinha, né, pra poder colocar lá onde ia ficar. E aí ignore a forma de gravar, porque quem tava gravando foi Lucas, então por isso que ficou assim, meu nada a ver. Ele gravava uma hora o chão, gravava uma hora o teto. E eu pedi pra ele, grava tudo.
Então, ignore aí a forma que ele gravou, porque tava muita correria, minha gente. Tinha muita gente trabalhando lá. Tinha decoradora, tinha o pessoal enchendo bola, tinha gente organizando lá, arrumando mesa. Então, tava muita corrida, muito corrida assim, né? Tinha muita gente trabalhando, porque o horário da festa já estava próximo. Então, eu aproveitei, cheguei, já quase nem falei direito com a dona, né, da festa, que é minha amiga, e já fui direto montar o bolo. Eu digo, vou aperrear ela não, deixei ela aí resolvendo as coisas dela e vamos embora pro bolo. Então, a gente foi trabalhando assim, eu escolhi uma mesinha no cantinho ali e coloquei as coisas da gente e a gente foi fazendo, pra não perder tempo, né? E aí a moça da decoração tava arrumando as mesas, então ela separou lá um espacinho que ia ficar o bolo. E aí pronto, eu fui montando o bolo lá já no local, porque como ele ia ficar em cima daquele isopor, né? Eu não podia ficar mexendo nele, porque o isopor podia quebrar. Então eu já botei o isopor lá no lugar, né, que ia ser a base. Coloquei o bolo em cima e depois eu fui montando o cenário lá ao redor. Aqui eu tô indo colocar o bolo lá. Aqui eu já tinha colocado um pouquinho de glucose nesse isopor para poder grudar esse bolo. E aí eu posicionei. Ele vai ficar assim, bem atrás, né? Porque na frente vai ter o cenário onde eu vou colocar os dinossauros. Vou colocar um cocozinho ralado para imitar uma grama. Vou montar tudo aí ao redor. Então por isso que ficou esse espaço aí. E até que ficou bom o tamanho dele, né? Que deu certinho a mesa. Ficou passando só um pouquinho, né, na parte da frente, mas não teve problema. E aí eu tô posicionando certinho onde ele vai ficar. Esse bolo de baixo, minha gente, ele vai ser fake. Por isso que eu fiz, né, eu não... vocês lembram que eu falei pra vocês, né, que naquela vasilhinha que eu levei luva, um monte de coisa. Sendo que a luva na hora eu esqueci de usar. Então por isso que eu tô fazendo tudo com a mão normal. Mas esse bolo de baixo, ele é fake. Então não vai ter problema, né? Porque não vai ser consumido. Então aí eu tô girando ele para passar um pouquinho de água nessa base, na parte de baixo. E aí eu vou passando com o pincel, né? Um pouquinho, porque depois eu vou colocar o coco. Então eu queria que o coco cobrisse esse restinho desse cake board. Eu usei aí um cake board daqueles de papelão, né? Aquele grosso. E eu usei o tamanho certinho do bolo de baixo, né? Que é o bolo fake. Então, ficou bem pouquinho o espacinho, mas eu ainda queria que cobrisse tudo. Eu não queria que aparecesse, né, esse cakeboard marrom aí. E aí, por isso que eu tô passando um pouquinho de água nessa parte de baixo. E eu vou colocar um pouquinho de coco, né? Subindo um pouquinho no bolo e depois no chãozinho ali, né, do cenário. Então, por isso que eu tô passando aí a água para poder grudar, né? Porque se eu colocar só o coco seco no bolo seco, não vai grudar. Então, vou passando um pouquinho de água. E aí, vocês estão vendo, né? Que a moça da decoração tá arrumando ali os doces personalizados. Os doces foram todos a gente que fez. E aí, eu vou mostrar pra vocês no final também como que ficou. Não deu pra gravar, né? Ela arrumando, porque tinha ela e outro rapaz arrumando. E tava muito corrido, então eu não ia parar de mostrar o bolo para mostrar essa parte. Mas no final eu vou mostrar pra vocês tudo como que ficou. E aí eu tô colocando aqui o coco. E aí vocês estão vendo que eu vou colocando um pouquinho subindo no bolo, tá vendo? E depois fica caindo no cenário. Então era esse efeito que eu queria. Que cobrisse ali, né, o cake board e ficasse um pouquinho no bolo. E aí como esse bolo de baixo é fake, por isso que eu tô fazendo com a mão mesmo, porque não bolo. Essa parte da frente eu não coloquei, minha gente, porque vai vir um detalhe, né, que vai ser um portãozinho que eu vou colocar. Então, por isso que eu não estraguei o coco aí, né, de certa forma, porque não vai aparecer. E aí, o coco que sobrou, eu tô colocando na lateral dele todo, né, eu vou espalhando, eu fui colocando com a colher e vou espalhando. Essa parte do meio, a gente vai colocar uma areinha, formando um caminhozinho. E aí, por isso que eu também não coloquei, né, o coco, eu só tô colocando ao redor, né, onde vai aparecer. Então, vou espalhando, não precisei colocar água nem nada. Aqui eu lembrei, tá vendo? Eu coloquei na frente, depois eu lembrei, não, vai vir o portão, então não precisa. E aí eu tirei. Então, eu vou colocando de todo ao redor, né? Depois eu rasguei o saco e coloquei tudo, e aí deu. Aqui ele não tá tão espalhado, porque eu preferi colocar primeiro essa areinha,
para depois eu espalhar o coco, porque senão ia ter dois trabalhos, de fazer esse coco e depois acabar tirando, né, por toda a areia. Então eu preferi fazer esse caminho logo de areia, que é uma bolacha triturada. Eu triturei ela no liquidificador até virar esse pozinho. Então eu vou colocando também e vou fazer esse caminho. E aí depois ao redor eu venho e ajeito o coco todinho para ficar todo espalhadinho. E aí vocês estão vendo que essa parte do cenário, né, do isopor de baixo, vai ficar algumas partes aparecendo. Mas como ele tá pintado de verde, não ficou feio. E aí, graças a Deus que a gente fez isso. Porque se tivesse o isopor branco, ia ficar muito feio. Porque ia ficar parecendo, né, aquele isopor branco. Mas como a gente pintou, ele ficou bem harmônico, bem bonito. Porque ficou, né, o fundinho verde de todo jeito. Portinhas, tá vendo que é um portão. E aí ele tá como se fosse aberto, né? Então eu coloquei um pouquinho de chocolate branco atrás e colei esse portão. E aí ele já tava sequinho, então por isso que ele ficou com esse efeito bem bonito, que ele ficou bem em pé, né, bem retinho, porque tava bem sequinho, que a gente fez no meio da semana. Então todas essas peças, né, essas garras, a gente fez bem antes e depois que aplicou no bolo, esse portão, tudo para dar esse efeito, né, de movimento. Quando a gente faz na hora, a pasta americana fica mole, então ela fica meio que caindo, fica molenga. Então por isso que é bom a gente fazer com alguns dias de antecedência, dá tempo de secar, né, deixar no ar-condicionado para que seque e fique tudo bem bonitinho. Porque aí na hora que a gente montar, ele vai ficar perfeito, né? Se a gente tivesse feito essas garras mesmo na hora e colocasse no bolo, ela não ia ficar em pé desse jeito, ela ia cair, ia riar, ia ficar mole. Então, por isso que é bom a gente sempre fazer, né? E dar tempo de secar. Então, no início da semana, a gente já tinha feito essas garras. Eu fiz essa porta, né? Fiz uma pintura nela, porque ela, vocês estão vendo que tem parte nela que tá um marrom mais claro, tem outras partes que tá um marrom mais escuro. Então, tudo isso aí é pintura que a gente fez, né? Deu um tempo de secagem para que fique tudo bem bonitinho. E aí agora eu vou espalhando o coco, né, no espaço que sobrou e vai ficar tudo bem perfeitinho. E as partes que vai ficar aparecendo do cenário não ficou feio, minha gente, porque ficou um verdezinho, então ficou bem bonitinho. E essa fita também ao redor, né, já deu um acabamento, ficou colocar, né, as partes do cenário. Aqui eu fiz essas duas árvores. O caule dela, né, eu fiz com a pasta americana. E essas folhas eu fiz com folha artificial, de flor, né? Que a gente compra a flor artificial e vem aquelas folhas. Então eu juntei. Aqui eu fiz esse vulcão também, que ele também é fake. Ele é, a base dele é de isopor, né? E todo revestido com pasta americana. E aí aqui eu afastei um pouquinho o coco, né? Que ele ia ficar em cima só para não estragar. E aí peguei esse coco e trouxe mais pra frente, né, pra poder espalhar, pra ficar mais cheinho nessa parte da frente. E aí não tem necessidade de eu botar ele em cima do coco, né, porque é só estragar o coco. Então eu tirei e aí fui espalhando mais, né, colocando mais do outro lado pra ficar mais uniforme. E aí eu fiz esse cone também todo com pasta americana, né, eu revesti ele com a pasta marrom, depois fiz ele com a pasta amarela e fiz uma pintura com um pó laranja. E aí ficou algumas partes amarelas, algumas partes laranja, dando esse efeito de fogo. Aqui em cima eu tô colocando esse dinossauro, né? Eu enfiei um palito nos pés dele para poder fincar ele no bolo. E esse dinossauro também, ele não é de verdade, ele é um boneco mesmo, né? A gente comprou um boneco mesmo. E aí teve esse joguinho de bonecos também, de dinossauros que a gente colocou no cenário. E aí foram vários dinossauros. E aí eu fui montando, né, embaixo pra, tipo, ficar os dinossauros pequenos espalhados ali. Ficou lindo, minha gente. Eu amei esse bolo. Eu amei esse projeto. E ficou muito parecido com a inspiração que a Cleide mandou, né? Ficou bem do jeitinho que ela queria. Só esse vulcão, né, que eu acrescentei que não tinha. As árvores eu fiz um pouquinho diferente. Então, deu uma mudadazinha, mas ficou bem parecido com a inspiração que ela queria. E aí eu fui posicionando os dinossauros, né? Depois eu vou colocar também uns ovinhos que eu fiz de pasta americana. Eu fiz com a pasta americana branca mesmo, fiz uns ovinhos
e algumas pedras. Então eu vou colocar assim espalhado, né, uns ovinhos e as pedras para poder compor aí o cenário e ficar mais bonito. Aqui eu tava procurando um lugar para colocar essa vela que o pai da criança mandou eu colocar, né? Como eu já tinha a ideia dali em cima, eu fiquei sem saber onde colocar, né? Porque já tinha o número 6, mas como ele me deu, eu resolvi já deixar ali enfiadinho para quando fosse cantar parabéns, né, eles só acenderem. E aí eu coloquei ali do ladinho do nome, né, que ficou até bonitinho. E aí já tava praticamente pronto, minha gente. Eu tava só finalizando. E aí eu vou colocar agora os ovinhos também. Eu fiz vários ovinhos, então tava tudo bem sequinho também. Então era só colocar que não ia ter problema. Eu coloquei os ovinhos, fiz algumas pedras também cinza e fui espalhando. Quanto mais detalhe, melhor, né? Vai ficar mais bonito. E aí vocês estão vendo que ali no fundo, ó, já tem vários doces que a moça já arrumou. A gente fez ovos, fez aquele cone que é de árvore, fez pirulitos, fez bolo no palito. Foram bastante doces. E ficou lindo, minha gente. Os ovos, principalmente, os ovos a gente fez o formato mesmo do ovo, ele de chocolate. E aí a gente fez ele como se tivesse quebradinho, com o olho do dinossauro pra fora. Ficou lindo. Vou mostrar pra vocês tudo no final. E aí eu fui jogando assim mesmo, as pedras, fui colocando os ovos. E aí já tava pronto. Esse foi o resultado. Olha só que lindo, minha gente. Comentem aí o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram. Eu amei preparar, né? Amei pensar, amei projetar e amei executar, né? A gente amou também ir junto, fazer, né? Montar lá na festa, ver como que ficou. Fazia um tempinho que a gente não fazia entrega assim. Geralmente eu faço mais quando é bolo grande dessa forma, né? Quando precisa de uma finalização e não dá para eu mandar para o cliente montado, porque com certeza se eu fosse dar para o cliente dessa forma, não ia chegar do mesmo jeito, né? Porque ia acabar danificando alguma coisa no transporte. E aqui eu tô mostrando para vocês os doces, né? Como que ficou lá na decoração que a moça arrumou. A gente fez todos esses doces, não teve trufa, teve esse formato de picolé, teve pirulitos, teve esses ovos com os olhos para fora, né? O ovo rachado, os pirulitos. Teve muita coisa, mas gente, bastante trufa. Então teve várias trufas com decorações diferentes. Ficou lindo. Teve idade, teve olho de dinossauro, teve bastante coisa. E o bolo, né? Que a gente montou aqui. E aí, me conta o que é que vocês acharam. Eu amei, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho como que foi essa entrega com a gente. Uma pena que eu não consegui mostrar pra vocês a produção em si, porque, minha gente, deu tanta coisa errada nesse dia. Foi a balança que deu errado, bolo que deu errado, porque a balança não tava pesando certo. Lucas correu pra comprar outra. E aí foi um monte de perrengue, a gente, nessa semana que tava produzindo o bolo e os doces, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí que a gente já tava indo embora, né, com a nossa malinha cheia de caixa. E a gente parou perto de casa pra comprar lanche, pra poder abastecer, né? Boa noite. Tá certo. Chegamos, minha gente. E aí agora a gente vai comer. Comprei aqui açaí e o lanche que a gente pediu. E a gente vai comer agora, já são... Que hora é? 7h30. Agora a gente vai comer, né? Jantar já o lanche. Descansar umas meia horinha, 1 hora no máximo. Porque amanhã a gente tem 2 encomendas, né? Um é um bolo de 3 andares e o outro é um kit de bolo doce. E aí os dois clientes vêm de 6 horas da manhã. Então é hoje que a gente só dorme amanhã. Que a gente vai ter que fazer tudo, deixar tudo prontinho pra amanhã, 6 horas da manhã, eles vêm buscar. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar como que foi, né, a nossa entrega. Geralmente a gente não faz entrega, o cliente que vem, só que como esse tinha, né, o cenário que tinha que montar, não dava pra eu entregar pro cliente do mesmo jeito, né, porque com certeza ia chegar tudo revirado. Aí a gente preferiu e montar lá. E sempre que tiver bolo assim, né, que for grande, mais de 4 andares, essas coisas, a gente prefere montar no local pra poder ter a segurança de que vai ficar tudo certinho, pra não danificar nada. E aí é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Comenta aqui se vocês querem mais vídeos assim, né, e se tiver mais entrega assim, a gente grava também. E é isso, até o próximo vídeo.